Entrevista, 8º episódio. A importância da tecnologia de código de barras na pandemia. Quer saber mais? Associe-se, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e ative o sino de notificações. Pelos próximos 60 minutos, eu e os diretores da ABEA vamos conversar com o vice-presidente de vendas Brasil da Zebra. Já passou por empresas como Motorola e Lenovo. Temos o prazer de conversar com Vanderlei Ferreira. Agradecemos muito a vossa presença, Vanderlei. Olá a todos, obrigado, William, obrigado a todos vocês da Associação Brasileira. Isso realmente é fantástico, acho que é uma grande oportunidade para a gente estar aqui contribuindo, tentando ajudar o segmento a crescer cada vez mais. Maravilha. Vamos à primeira pergunta. Você está à frente da Zebra Brasil há mais de 5 anos. Quais as suas atribuições e desafios na empresa? Então, na realidade, a minha responsabilidade integral é realmente cuidar de toda a operação da Zebra aqui no Brasil. Nós temos hoje aí 70 funcionários. Nossa missão como país é sempre trabalharmos através dos nossos canais, dos nossos integradores. Então, toda a nossa força, toda a nossa equipe aqui no Brasil está dedicado a isso. Então, assim, eu acho que um dos maiores desafios que a Zebra tem no Brasil é tentar cada vez mais levar o conhecimento, né? Eu acho que tanto para as empresas, do quanto que nós precisamos de aumentar a nossa produtividade, o quanto que a gente precisa ser mais competitivo como país, né? Como fornecedores, como dimensões continentais que nós aqui no Brasil temos. Então, a Zebra ela vem sempre a tentar contribuir com isso. É o crescimento das empresas através desse aumento de produtividade. Nós acreditamos em que a gente trabalha muito nesse tipo de orientação. Então, quando a Zebra desenvolve não só uma impressora, mas os coletores de dados, um leitor de código de barras, nós queremos levar isso para as empresas. E a minha missão é essa, é formar sempre uma equipe aqui no Brasil com que a gente dê condições, com que todos os nossos parceiros consigam trabalhar e levar para esses seus clientes a melhor solução possível, né? Maravilha. Guido, sua pergunta, por favor. Bom dia. Bom dia. Como a Zebra enxerga que as empresas convertedoras de etiquetas podem contribuir para o desenvolvimento do seu mercado e dos seus produtos no Brasil? Olha, eu acho que assim, né, a Zebra ela sempre vem buscando sempre, né, os nossos clientes para que eles possam expandir as soluções de identificação por meio aí dos nossos canais e parceiros, né? Então isso exige que os usuários finais eles não apenas comprem, né, um excelente suprimento, mas também tenham uma impressora à altura para executar aquelas tarefas que têm que ser cumpridas, né? Então, quando uma empresa de etiqueta oferece uma impressora Zebra, né, então pode ter certeza, né, que o que está sendo incluso ali é uma solução de impressão de uma peça de hardware de altíssima qualidade que vai trazer benefício operacional para todos os clientes, né? Então, isso para nós a gente acredita que esse segmento, que as empresas de etiqueta podem sim contribuir em muito. Hoje em dia é fundamental com que a gente pense em qualidade. Eu acho que cada vez mais as empresas buscam qualidade, oferecer o que elas têm de melhor. E nisso, acho que esse conjunto, especificamente impressoras Zebras com etiquetas de alta qualidade, conseguem levar isso para aquilo que os clientes estão cada vez mais precisando. Elvio, por gentileza, sua pergunta. Abrir o microfone aqui, senão não vai, né? Vanderlei, bom dia. Bom dia. Prazer falar com você. Prazer todo meu. Vanderlei, a nossa empresa, a gente tem mais ou menos 20 anos de mercado, eminentemente a gente vive, né, o processo de outsourcing, né? A nossa empresa tem um parque de impressoras que a gente loca para os nossos clientes, existem algumas modalidades de negócio. De uns anos para cá, não é um privilégio só nosso, tá? Muitos segmentos estão sendo muito atingidos pela coisa da venda pela internet, né? Na verdade, hoje você consegue comprar uma impressora Zebra pelo site das Casas Bahia, né? O Marketplace permite isso. De uma certa forma, a gente não consegue competir, com esse mercado.
Como é que a gente tem conseguido se manter no nosso mercado hoje, né? A gente tenta agregar com algum tipo de serviço, né? Então, a gente fornece as etiquetas e a gente tenta dar algum tipo de atendimento ao cliente. Eu conheço um pouquinho do programa de relacionamento da Zebra. Eu sei que é um programa mundial. Eu sei que vocês não têm privilégio de ficar mexendo e mudando e alterando isso, mas nós temos no Brasil uma condição econômica muito diferente, né? Aqui no Brasil é assim, você vai no cliente e dimensiona, eu preciso de 10 impressoras, ele fala, tá bom, eu vou comprar 5, né? Não tem backup, uma série de coisas. O que a gente que tem o produto de vocês como parte integrante da nossa linha de produtos pode esperar que a Zebra possa ter como meta, como plano, como projeto, de ajustar um pouco o mercado, porque o que a gente tem visto é assim, aí o cliente compra a impressora no marketplace, liga para a gente e fala assim, você me ajuda a instalar? E aí você fala assim, eu não estou com um relacionamento bom com a Zebra, porque eu não compro e eu sou medido pelo volume de compras, né? Eu não compro equipamento, eu não compro peças, né? Mas eu tenho que dar suporte. Como é que você acha que a gente pode ter alguma expectativa de a gente tentar se encaixar, porque a gente não vai poder lutar contra o marketplace, a gente vai ter que se ajustar com a Zebra. Como é que vocês imaginam que a gente pode, talvez, atuar? Tá, ok. Acho que é uma pergunta muito interessante, eu acho que é uma oportunidade bem bacana para a gente estar esclarecendo isso para todos, né? A Zebra, ela tem uma política global, como você bem colocou, a nossa política é exatamente igual ao que nós temos globalmente falando. E quando a gente atua com o mercado, nós nós oferecemos, ou nós damos abertura, nós não proibimos nenhum tipo de empresa que esteja devidamente credenciada no nosso programa, que tenha as certificações corretas, que possa oferecer os nossos produtos no mercado. Eu entendo, né, a questão de uma certa oferta de alguns produtos pelo e-commerce ou pelo marketplace, mas a gente tem que olhar também ali que, pelo nosso leque, nós temos mais de 30, 40 modelos distintos de impressoras, quando a gente fala só em impressoras. E no marketplace, pelo que a gente acompanha, os modelos que são oferecidos são modelos muito básicos, né? Mas a gente percebe, a gente entende que preço é uma dificuldade, infelizmente, pela legislação brasileira, nós não podemos e não fazemos o controle do preço que é aquilo que é oferecido na ponta. O que a gente sempre tenta fazer, né? Então, isso é uma atividade que nós fizemos e desenvolvemos, sim, aqui no Brasil. Primeiro, a gente busca sempre com os nossos canais, né, então, para que eles sintam esse apoio da nossa marca, da marca Zebra, né, que tenham o nosso apoio para continuar crescendo e se ajustando a essas necessidades do mercado. Pra você ter uma ideia, nesses últimos 2 anos, nós criamos uma área totalmente dedicada para pequena e para média empresa e, consequentemente, com isso, a gente consegue ter hoje, isso foi criado aqui no Brasil, antes de qualquer outro país no mundo, entendendo essa possibilidade aqui no Brasil, é de nós estarmos mais próximos, não só de uma realidade brasileira, mas também nós estamos mais próximos de pequenos integradores, de pequenas revendas. Então, nós temos uma área hoje dedicada para isso, tá? A gente entende que quando um cliente ele busca só preço, vem justamente isso que você comentou. É a falta do suporte técnico, né? E cabe a nós, acho que todos nós, né? Não é uma missão da Zebra ou da associação, é de uma ação nossa conjunta, de cada vez mais a gente levar informação para esse cliente, em que a decisão dele de compra tem que estar muito baseado na solução como um todo. Ele tem que buscar alguém que lhe dê um suporte adequado para essa solução, né? Então, do nosso lado, sim, a gente sempre tenta dar o apoio para as revendas, né, para que elas possam oferecer de melhor. Então, e vocês fazem, acho, da associação um papel muito importante, assim, as empresas, indústrias de etiquetas e de rótulos adesivos, acho que ela tem um papel fundamental, porque ela, primeiro, acho que ela é uma grande porta de entrada nesses clientes, né? Então, consequentemente, é um grande influenciador para que esse cliente entenda o grande papel do que é importante numa questão de qualidade. Agora, nós temos dentro da nossa solução, a gente não tem só impressora, né? Então, hoje a Zebra, até para que a gente ofereça isso para os nossos parceiros que têm uma diferenciação, são a parte de impressão gerenciada. Então, é possível oferecer para o cliente uma solução completa.
oferecer um diferencial, né? Então, é uma solução de valor agregado. Então, porque ele não vai conseguir, nenhuma loja hoje de e-commerce consegue oferecer esse tipo de valor agregado, né? Então, a gente permite isso aos nossos parceiros, a gente oferece esse tipo de solução, esse entendimento. Nosso material é vastíssimo, a parte de treinamento também idem. E a gente também não pode deixar de ver que é o seguinte, no e-commerce, pelo que eu percebo, a gente tem dois modelos só, que são modelos muito básicos, né, que são oferecidos, justamente porque as empresas não conseguem dar suporte para isso. Não que elas não sejam importantes, não que elas não sejam bem, não é isso. Mas é que eu acho que existem os níveis de utilização das impressoras, e eu acho que a gente sempre tem que vender alguma coisa que vai garantir para esse nosso cliente um valor agregado, o entendimento do que ele precisa. Ele não pode pensar, é uma coisa que eu sempre prego, e principalmente quem lida com uma impressora nossa como a Zebra, é uma impressora que ela vai durar no mínimo 5, 6, 7, 8, 10 anos, se bem ali cuidada. Nós temos um serviço de manutenção que pode ser oferecido também pelas empresas, né, pelos parceiros, que dão essa garantia para esse cliente na preservação desse investimento que ele faz. Quando a gente fala, então, da impressora e o papel importante, a gente está falando de missão crítica, né? É missão crítica, uma impressora, e que eu entendo que, por que a Zebra oferece vários tipos de modelos de impressora? Para com que uma operação que rode 24/7 tem que ter um tipo de impressora específica. Para um determinado tipo de modelo de etiqueta, a gente orienta determinado modelo. E isso só vocês e os parceiros mais especializados que conseguem entender. E a nossa missão, ela eu acho que muito a informação. O poder da cultura, levar informação de valor para esse nosso cliente, para com que ele compre realmente a solução adequada. É um trabalho constante, é um trabalho que exige realmente muito esforço da gente, né? Exige muito, mas é um trabalho também importante. Então, a oferta da solução, né? Não só apenas ou a etiqueta, ou a impressora, a discussão não, a solução temos que vender essa solução integrada. Isso é o mais importante que a gente tem que levar para esse nosso cliente, tá bem? Ok, obrigado, Vanderlei. Paulo, a sua pergunta, por favor. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Tudo Paulo. bem com você? Tudo Eu ótimo. tô longe de você, eu tô aqui no sul, em Caxias do Sul. Opa! Não, hoje em dia, com esse mundo virtual, ninguém está longe, né? Estamos Estamos pertinho. todos nós aqui perto. Tô sempre perto com todo mundo aí. Então tá bom. Então vamos lá. Falando da atuação global da Zebra, qual a participação percentual que empresas de etiquetas possuem como revenda nos negócios Zebra? E no Brasil, como estamos? Tá bem, tá bom. Ok. Bom, todas as impressoras Zebra, elas precisam de um suprimento, né? Ela por si só não funciona, né? Então, portanto, de uma forma indireta, eu diria que todas as empresas de etiqueta estão 100%, né, dos nossos negócios da Zebra, a gente depende totalmente de etiquetas, né? Então, mas, no entanto, uma coisa que a gente percebe é que os compradores das empresas eles estão se tornando cada vez mais conscientes sobre essa real importância das etiquetas no momento em que eles compram a impressora, né? Então, as empresas de etiquetas, acho que ela tem uma experiência inestimável nesse ponto em que a gente quer que sejam embaixadores realmente da nossa marca, da marca Zebra. A gente espera continuar a contribuir e atrair as empresas de etiquetas e de rótulos para que possam se concentrar na venda de solução completa. Então, quando você me pergunta a participação percentual, eu diria que é 100%, né? Então, acho que assim, a gente tem uma participação integral. Em termos de número de empresas, é difícil porque nós não fazemos uma distinção quando eu tenho uma integradora especializada num determinado tipo de venda. O que a gente percebe, sim, quanto maior é o nível de qualidade e de especialização que uma empresa precisa imprimir, ou um rótulo, ou uma etiqueta, as vendas são de impressoras realmente muito mais especializadas. E quem a gente percebe que faz esse tipo de venda
são empresas ou de etiquetas, ou são grandes integradores, ou aplicadores, né? Também podemos colocar esse nome aqui. Então, as grandes aplicadoras trabalham muito bem com um nível bastante elevado, então a gente percebe muito bem essas diferenciações. Todas são muito importantes, né? Todas, eu acho que trabalham de uma forma muito interessante e intensa, e eu resumiria, né? Eu acho que talvez aí a minha resposta, indo à sua pergunta, em que eu diria que eu acho que todas, né? Todas realmente fazem parte desse ecossistema que a gente está inserido, né? Ok, obrigado, hein? Meu amigo Jason, bom dia. Sua Bom pergunta, por dia. gentileza. Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Ótimo. Bom dia. Prazer, Vanderlei, conhecê-lo. Prazer todo meu. Meu nome é Jason, estou aqui em Campinas, São Paulo. Minha empresa é Prontec. E a Sato, como estratégia de expansão dos seus negócios, ela tem adquirido algumas empresas no mundo de etiquetas e rótulos, inclusive aqui no Brasil. Tá. O que você acha desse movimento? E a Zebra tem alguma estratégia semelhante? Tá, ok. Bom, a Zebra, ela tem, né, como vocês sabem, ela tem uma linha específica de etiqueta já de muitos anos, né? Então, mas a gente atua, esse é um ponto importante, a gente atua de forma muito especializada, né? Nosso foco não é atuar no mercado, vamos dizer assim, no mercado mais de dia a dia, né, de etiquetas, mas sim, a gente trabalha com etiquetas especializadas. Hoje em dia, nós temos aí as nossas fábricas tradicionais, né, na China, Taiwan, também uma na Índia e também nos Estados Unidos. A nossa estratégia global é oferecer as nossas soluções, essas nossas etiquetas, de uma forma global, mas, de novo, reitero, etiquetas específicas, né? Inclusive na América Latina, Brasil. No Brasil, nós não temos a intenção, nesse momento, de expandir fabricação ou a gente comprar uma convertedora no Brasil. O que a gente quer é contar sempre com a parceria das convertedoras, das empresas de etiquetas aqui no mercado local. Temos, como comentei, etiquetas muito específicas, né, que às vezes mudam de cor, específicas voltadas para um segmento, às vezes, automobilístico, ou mesmo até de RFID. São coisas muito específicas, mas a gente não tem essa intenção de entrar ou de adquirir uma empresa nesse momento, não. Nosso trabalho continua sendo de um trabalho conjunto, de fortalecimento, de cada um do seu lado conseguir atuar da melhor forma possível, né? Nisso nós acreditamos que aí juntos, né, nós somos mais fortes e cada um com o seu tipo de foco de atuação. Não que a gente não tenha, mas, de novo, de uma forma muito especializada, tá bom? Obrigado. Obrigado Vanderlei, a você. complementando essa pergunta do Jason, quais são essas etiquetas especiais que vocês trazem? Se é que vocês trazem, não sei se vocês fabricam aqui, você pode falar um pouquinho mais profundamente dessas etiquetas? Posso. Nós não fabricamos aqui no Brasil, né? Porque existe uma que eu quero comentar, porque isso é uma coisa muito bacana. Nós temos uma etiqueta chamada IQ Color, né? A IQ Color, ela tem uma característica em que qualquer impressora hoje de transferência térmica, então, primeiro, pode utilizar esse tipo de etiqueta. Não há a mínima necessidade de qualquer transformação na impressora, o que a tecnologia está na etiqueta. E essa etiqueta é possível de nós configurarmos a etiqueta para com que em determinadas posições da etiqueta eu defina previamente uma cor, quando termicamente ativada. Mas ela é posicional, então vou imaginar que no canto superior esquerdo eu coloque ali que se num quadrado, numa região específica da etiqueta, se ali termo ativada, vai passar para a cor vermelha. No outro canto superior direito, eu quero que uma figura circular tenha a cor azul. Então, eu defino isso, ou então uma estrela, uma tarja, que depois vai ser ativada como vermelho. Então, com isso, eu posso fazer com que, sem com que a empresa, o operador, troque a bobina da etiqueta,
que o aplicativo, mediante aquela necessidade, ele marque uma cor numa determinada região ou não. Vou tentar dar um exemplo aqui um pouco prático. Vamos imaginar uma empresa de logística em que ela tenha 4 regiões de atuação. Então, para cada uma dessas 4 regiões, ela atribua, sei lá, vermelho para a região sudeste, verde para a região nordeste, amarelo para qualquer outra região. Então, quando um pacote, por exemplo, ele vai receber uma etiqueta, o aplicativo, né, a aplicação, o software que o cliente tem, na hora que ele vai imprimir o destinatário, ele, ao detectar que a região é norte, então ele automaticamente poderia ativar aquele cantinho da etiqueta com a cor verde e etiqueta-se o ativo, etiqueta-se a embalagem. A pessoa que faz a separação das cargas, ela poderia só no visual já identificar, opa, verde, então isso aqui já eu segrego para um determinado espaço. E essa dinâmica, então, sem com que haja a troca da etiqueta, da bobina, eu poderia já imprimir, essa aqui é a região norte, verde, essa aqui é a região sudeste, vermelho. Então, dinamicamente pode ir imprimindo ou mudando a cor, né, imprimindo essa cor, facilitando a vida sem precisar trocar a bobina. Um outro segmento muito interessante, segmento de farmácia, por exemplo, em que produtos em promoção, através de uma etiqueta móvel de cintura, como a gente tem as impressoras portáteis, eu posso, na hora de uma reetiquetagem de preço ali na gôndolazinha, com que os produtos que estejam em promoção, automaticamente, sem a operadora que está imprimindo a etiqueta souber, ela ativa uma cor vermelha, por exemplo, no canto da etiqueta, que vai chamar a atenção do consumidor, que aquele item está em promoção, está em oferta, alguma coisa assim. Não sei se eu deixei muito claro, mas esse é um tipo de etiqueta que a gente traz de uma forma para o Brasil, para clientes específicos. Aí restaurantes acabam utilizando, já falei de logística, o varejo também acaba utilizando, é bem interessante. Recomendo... Química, né? A indústria química tem essa demanda, né, de eventualmente aparecer o pictograma em vermelho e eventualmente não, né? O pictograma não pode ficar sem preenchimento. Então, agora a minha pergunta, desculpa, William, acabei invadindo aqui, mas o assunto me interessa. Vanderlei, na verdade, esse gerenciamento é feito pelo comando da impressão. Isso implica dizer que praticamente qualquer modelo de impressora estaria apto a trabalhar com essa solução, não é isso? Isso mesmo. Qualquer impressora. Então, como eu falei no início, né, as impressoras tradicionais, o que é bacana, porque você não precisa com que o cliente faça um novo investimento. Né, você utiliza a inteligência está na etiqueta, né, a parte química na etiqueta. Tá? Ok, ótimo. Realmente muito interessante, e aí me força a fazer uma pergunta polêmica agora para você, Vanderlei. O que é melhor? É utilizar a impressora Zebra com Ribble ou com uma etiqueta térmica? Olha, uma pergunta interessante. Eu sou muito... Eu acho que dentro a gente fala de tecnologia, e quando nós falamos de solução para atender os nossos clientes, primeiro nós temos que entender qual é a necessidade. Né? É o primeiro passo. Qual é a grande necessidade que o cliente tem? Quais são as dores? O que ele precisa para que tenha uma maior produtividade? O que garante a qualidade que ele tem quando ele vai interagir com o cliente final dele, com o usuário, com o consumidor? Então, eu acho que vai muito nesse aspecto. Né? Então, quando nós falamos de impressora, eu acho que é muito isso. Qual é o modelo que mais se aplica? Né? Então, tem modelos em que, claro que nós, Zebra, vamos ajudar muito, mas em outros modelos e outras necessidades, pode ser que não. Né? E tudo bem, eu acho que tem aí o mercado é assim, o nosso olhar sempre muito orientado com foco no cliente final. O que é que ele precisa? Né? Então, eu acho que essa é uma grande missão e a gente entende que é isso, é a praticidade. O que vai levar a ele estar satisfeito com o investimento que ele fez, da melhor maneira possível, e a gente, junto com vocês, dando a melhor forma de consultoria possível para que ele compre e invista, faça o investimento correto para a empresa dele. Guido, mais uma pergunta. A gente sabe da dificuldade hoje no descarte de resíduos,
Por exemplo, você usa um ribbon, você gera um resíduo que você tem que dar uma destinação correta naquilo ali. E você tem também a impressão por térmica, que a gente sabe que as resistências desse material não é tão boa como a resistência com ribbon. Minha pergunta é a seguinte: a Zebra está desenvolvendo, tem alguma parceria com outras empresas para desenvolvimento de outros processos de pressão mais limpos e que não sejam a utilização do ribbon ou inkjet? Acho que é uma pergunta bem interessante. Eu acho que a Zebra, como uma das líderes, né, nesse segmento de impressão, ela sempre busca desenvolver tecnologias que sejam mais eficientes, que agridam menos o meio ambiente, que consumam menos energia elétrica e assim por diante. Então, sim, acho que a nossa área de engenharia, com certeza, ela tem por missão, uma das missões, é sempre estar atento a esses movimentos e poder trabalhar nesse sentido, né? Acho que é importante comentar que nós temos hoje, né, já várias certificações de produtos livres, né, de BPA, e também nós temos certificação REACH, nós temos certificação RoHS, né, para muitos dos produtos e substâncias perigosas que a gente acaba utilizando, né? Então, nós temos esse grande compromisso, sim, né, ambiental, de sempre estar pensando nisso e tentar levar não só o melhor produto, a melhor impressora, mas sempre pensando no meio ambiente, sempre pensando na questão de sustentabilidade. É um dos pontos também principais que dentro da Zebra a gente acaba sempre olhando, tá? Elvio, só pergunta. Desculpa, Gui, você não terminou ainda? Pode complementar. Eu ia perguntar assim, que a Zebra, ela faz parcerias com outras empresas também para desenvolvimento de uma etiqueta especial, de alguma coisa assim, para evitar esse uso de ribbon? Olha, Guido, eu não sei lhe responder essa pergunta, né, com relação à parceria com outras empresas específicas, talvez na parte de etiquetas. O que nós temos, sim, grandes parcerias são com as indústrias químicas, né, que são os fornecedores dos insumos que a gente trabalha, para com que sempre a gente trabalhe com o melhor composto, com o melhor componente, visando sempre essa questão da preservação do meio ambiente. Isso sempre, né? Agora, o trabalho de parceria, eu realmente não sei lhe dizer. A parceria existe, como eu falei, com os nossos fornecedores de matéria-prima, né? Sempre. Agora, com outros fabricantes, realmente eu não sei te responder. Depois a gente pode tentar buscar e oferecer aí para a associação uma resposta um pouco mais completa, tudo bem? Tá bom, obrigado. Imagina. Elvio, a tua pergunta. Vamos lá, Vanderlei, voltei. Não vou te deixar em paz hoje, não. Mas estamos eu aqui, vou... Tô super bem, muito interessante o bate-papo, estou gostando. Ah, legal. Eu vou até, na verdade, não vou fazer uma pergunta, vou fazer uma colocação, porque eu mesmo não tinha resposta em relação a isso, e não tenho, né? Mas eu acho que é importante a gente colocar esse assunto aqui. Recentemente, a associação ela foi acionada pelo Ministério Público de um dos nossos estados, de um dos estados da nossa federação, e, em resumo, é o seguinte: nós, indústrias de etiqueta e a Zebra, somos responsáveis, tá, pelo eventual recolhimento do liner e do ribbon que o Guido comentou. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi feita aqui no Brasil, né, ela nos coloca como coparticipantes da responsabilidade, né, de cuidar disso, né? Eu não sei, a Zebra tem algum programa, alguma coisa voltada para isso? E se tiver, a associação gostaria de participar. Se não tiver, a associação gostaria de convidar vocês. O que vocês têm a propósito desse assunto? Nós estamos bastante envolvidos nele aqui na associação. Tá ok. Hoje em dia, então, a Zebra, ela trabalha sempre com os nossos distribuidores, né? Então, porque toda a parte de importação dos nossos produtos, então, basicamente, as impressoras, coletores, os leitores de código de barra, eles são trazidos pelos distribuidores. E eles têm essa missão, né, em muitos dos casos, de recolher esse material, as impressoras, estamos falando aqui das impressoras ou de algum coletor, e efetuar o tipo de destruição correta, certificada,
caso haja algum tipo de necessidade que o equipamento seja destruído por alguma eventualidade. Mas isso cabe muito, junto com os nossos distribuidores, também esse papel da logística reversa, né? E da gente poder trabalhar nesse sentido, atendendo aí a legislação brasileira. Tá ok? Em relação a Ribbon, a gente não tem nenhuma relação direta, porque o Ribbon, a Zebra considera como uma parte de outro fornecedor, é isso? Sim, exatamente. Quando feita por Sim. isso, sim. Mas acho que é interessante, é um tema que a gente pode discutir, a gente pode evoluir, ver onde que Sim. possa haver algum tipo de parceria, algum trabalho conjunto para Legal, também entendo que é bom para todos se a gente puder evoluir nisso. Essa é uma pauta que a gente vai tratar no futuro. Obrigado. Imagina. Paulo, mais uma pergunta sua, por favor. Eu de novo, Vanderlei. Vanderlei, falar sobre tecnologia, tá? Na verdade, assim, desde que eu sou gráfico, eu escuto tecnologia toda hora, mas quando a gente vai para a prática do mercado, é um pouco diferente, né? Muitas vezes a gente não pode implementar, mas vamos lá a pergunta, ó. Como está a utilização da tecnologia RFID no mundo e no Brasil? Como está a convergência dessas etiquetas inteligentes com as impressoras Zebras? Tá, ok. Então, se eu entendi um pouco a sua pergunta, um pouco dividida em duas, mas vamos, depois se me corrija se eu estiver errado, se eu não conseguir ainda responder ela integralmente, tá bom? Tá legal. Então, o mercado de identificação por radiofrequência, né, ou RFID ou RFID, cada um tem uma forma de falar, eu diria que ela está em plena expansão no Brasil e no mundo. No Brasil, a gente vem experimentando aí nos últimos 4 anos um crescimento enorme do uso dessa tecnologia. É óbvio que alguns dos segmentos que demandam mais, uns demandam mais do que outros, uns estão mais bem preparados do que outros. Então, o segmento de varejo é um que acaba utilizando muito, né? E estão demandando. Então, assim, além do varejo, que eu também coloco aí dentro o e-commerce, transporte e logística também. E está aí também muito estimulado em função da Covid, né? Infelizmente, por causa da Covid, essa necessidade de uma tecnologia que ajude a ter uma maior agilidade, uma maior precisão daquilo que está sendo rastreado, né? Daquilo que está sendo deixado em estoque, daquilo que está sendo transportado. O RFID ele tem um papel, eu acho que realmente muito importante para isso, né? A Zebra, hoje, ela é a única empresa no mundo que oferece uma solução de ponta a ponta, com impressoras que imprimem as etiquetas com código de barras, leitores de código de RFID, os leitores de RFID também de forma portátil, e até mesmo as etiquetas de RFID. Nós temos, como também uma das áreas de especialização, etiquetas lá de RFID. Então, assim, isso vem aumentando no Brasil, vem aumentando no mundo. A gente aqui no Brasil, o segmento de vestuário é um que acaba utilizando muito, mas a gente já viu em transporte e logística de caixas, de uma forma em geral, já começando a utilizar muito mais, né? E a gente vê isso como um crescente, é um caminho sem volta. Eu diria que durante 2, 3 décadas, o RFID ficou muito como um experimento. E agora, realmente, eu acho que é o grande momento de utilização, mas ainda precisa com que a gente tenha uma atenção, um trabalho de consultoria, um trabalho de identificação junto ao cliente, daquilo que realmente ele precisa no seu processo, para ver se realmente pode ser aplicado, né? Tudo aquilo que é muito repetitivo, com às vezes um pouco de muita intervenção humana, e que depende de uma rastreabilidade, às vezes em tempo real, o RFID é muito bem aceito. Eu vejo que ele também, as tecnologias de RFID vêm evoluindo, as antenas, né, a parte de leitura das etiquetas vem melhorando muito em termos de capacidade, então tudo vem a ajudar. Claro que existem limites, como toda tecnologia, por isso que sempre uma boa consultoria, um bom trabalho de informação para o cliente, ele é sempre muito importante, tá bom? Respondi sua pergunta, Elvio? Sim, ok, obrigado, hein? Paulo, obrigado. Valeu. Aproveitando um pouquinho, falando de tecnologia,
eu gostaria de saber o que é a tecnologia de monitoramento e detecção de temperatura zebra, que garante a cada dose de vacina foi mantida adequadamente em cada etapa do processo. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Legal. Isso, na realidade, assim, a Zebra trabalha, são sensores, né? Então, é uma tecnologia muito interessante. A Zebra adquiriu, há 2 anos atrás, uma outra empresa chamada Temptime, e com isso vieram algumas tecnologias, sensores Bluetooth, ou até mesmo algumas etiquetas são muito específicas, com uma sensibilidade à mudança de temperatura. E nesse processo, então, isso a gente já tinha, a Zebra, isso globalmente, ela já tinha contrato com alguns laboratórios que fabricam medicamentos, vacinas, etc. Não era naquela época para Covid, e já se controlavam através desses sensores Bluetooth a climatização, o acompanhamento daquelas vacinas. E isso, claro que agora, com a Covid, tomou uma importância muito maior, e isso continua sendo feito. Então, o que acontece? Esse sensor ele pode ir num pallet, ele pode ir numa caixa onde ali as vacinas estão colocadas, e esse sensor de forma Bluetooth, então você consegue, ele vai mantendo, você define de quanto em quanto tempo que ele tem que capturar a temperatura. Então, eu estabeleço que a cada segundo ele captura a temperatura, ou a cada 10 minutos. Isso é definido por um software, e esse sensor, então, começa a trabalhar fazendo o acompanhamento dessa informação de variação de temperatura. E essa informação ela pode ser disponibilizada em cloud, por exemplo, e os gestores podem não só ter a rastreabilidade de onde aquelas vacinas imunizantes estão indo, mas como é que está a temperatura, se realmente ela está boa para ser utilizada, então, desde a fabricação até a hora da sua aplicação em algum paciente, se todo o processo esteve dentro da temperatura, dentro da zona de tolerância para aquele tipo de vacina. Além disso, também, nós temos um outro sensor que pode ser colocado também na ampola, então, como item. Então, não só na caixa ou no pallet, mas também no item. E ele também pode ser lido, e existem também ali alguns que nós fabricamos, em que ele simplesmente muda de cor. Então, na etiquetazinha, ela tem uma cor ali branca, por exemplo, e se a temperatura passar de um determinado limite que foi previamente definido, sem intervenção mais de software, isso é no ato da fabricação da etiqueta, ela muda de cor para vermelho. Então, o agente, né, a equipe de enfermagem, quem estiver manipulando aquela ampola, vai saber se aquilo sempre trabalhou com temperatura dentro do tolerável ou não, se aquilo ultrapassou e talvez, infelizmente, talvez tenha que ser descartado. Então, é uma tecnologia muito bacana, muito, que ela pode ser não só utilizada nesse processo, né, de vacinas e para fazer a gestão dessas vacinas da Covid, mas em todas as outras vacinas que até hoje já foram produzidas, e a gente pode utilizar isso também no segmento de alimentos. Então, quando, por exemplo, um sorvete é transportado de uma região para outra, sai da fábrica e vai para outro lugar, quando uma bolsa de sangue, nós temos uma outra etiqueta também muito especializada, chamada Safety View, que é uma etiqueta que controla, que ela é específica para ser colocada em bolsas de sangue, né, para que também a temperatura em que aquela bolsa de sangue de algum doador possa ser realmente utilizada para um transplante, alguma outra coisa assim, que ela também esteja e que foi mantida dentro de uma temperatura realmente aceitável, recomendado aí pela Anvisa e por todos os órgãos competentes. E como eu tinha falado antes, outros segmentos, transportes que lidam com cargas refrigeradas, etc., também podem fazer uso disso. Mas hoje, claro, está muito em evidência a questão das vacinas. A gente tem o maior orgulho, né, como Zebra, da gente fazer parte, em contribuir numa parcela desse processo que ajudar a controlar a temperatura dessas vacinas. Essa etiqueta, eu entendo que ela tem que ser ativada, para ela poder pegar a temperatura, que senão, enquanto que ela está
no rolo, ela pode sofrer temperaturas. Em que momento ela recebe essa ativação? Então, existem nós temos vários tipos de sensores, vários tipos de etiquetas, depende da aplicação. Por exemplo, essa específica de vacina da COVID, ela é aplicada no ato em que a vacina é produzida. Então, nós, Zebra, temos que montar uma pequena linha de montagem na linha de produção da vacina para que a etiqueta seja aplicada no momento em que ela é produzida, porque ela tem que ser controlada desde o momento T0, né? Desde o momento em que ela é feita. Então, ela já é ativada ali in natura na hora em que ela é aplicada já ainda dentro da indústria, dentro do laboratório, tá bom? Isso é um tipo. Outros tipos, outros sensores, eles podem ser iniciados através de software. Como ele dependendo do sensor, trabalha por Bluetooth, e nós temos até sensores que trabalham com tecnologia GPRS, né? Então, através de uma conectividade de telefonia móvel. Então, à distância, eu posso ativar ou posso monitorar aquele sensor, ou até mesmo se é Bluetooth, por aproximação, eu posso ativar ou coletar algum tipo de informação também daquele tipo de sensor. Então, assim, resumindo, depende muito da aplicação. Etiquetas que são ativadas junto à fabricação de algum item na fábrica e outros que podem ser ativados ou monitorados de forma remota. Obrigado. Jason, mais uma pergunta? Sim, vamos lá. Vanderlei, os nossos mercados, estou dizendo do nosso lado da BIE, de produção de etiquetas e rótulos, assim como o mercado mais específico da Zebra, eles convergem num ponto onde nós produzimos informação como um veículo que compõe um produto, compõe uma embalagem ou compõe um produto físico ou uma embalagem final. Do ponto de vista estratégico, a gente tem ameaças, a gente enxerga algumas, por exemplo, o jato de tinta produzindo uma imagem diretamente numa garrafa, eliminando um rótulo. O jato de tinta colocando lá uma informação de dado variável, eliminando uma etiqueta que poderia ter sido impressa numa zebra. Como você enxerga eventuais ameaças de curto, médio e longo prazo dessas tecnologias chegando, ameaçando os nossos mercados? Olha, eu acho que, eu acho que é natural que o mundo ele vá buscando alternativas para determinadas necessidades. Algumas delas não vão mudar, né? Acho que algumas delas não vão mudar. E o que a gente sempre tenta buscar, acho que é sempre voltar a ter o entendimento de qual é a necessidade do cliente. Eu percebo que etiqueta é um item que vai ainda ser necessário por muitos anos. Por quê? Quando eu olho aqui no Brasil, eu percebo que do nível de automação que nós temos, pelo nível de impressoras que nós vendemos, e ainda pelo tipo de controle de qualidade ou controle de um determinado ativo, há muito o que se fazer ainda. Eu diria que no Brasil nós ainda estamos engatinhando em muito desses processos de controle de ativos, né, de gestão de ativos, a rastreabilidade desses ativos. Então, acho que ainda tem muito espaço para a gente percorrer, e mesmo porque também as empresas, se o nosso objetivo como entidade ou como fabricantes de tecnologia é fazer com que esse país ainda cresça muito mais, acho que a inclusão da tecnologia vai levar com que outras empresas se insiram nesse mercado, utilizando essas tecnologias, podemos chamar de mais tradicionais, etiquetas ou rótulos. A impressão direta, acho que a gente já vem nos últimos tempos, né, últimas décadas, já vendo muito, acho que na parte de embalagem, sendo impresso diretamente nas embalagens, ou com que a embalagem já saia de uma forma completamente diferente. Eu vejo também que depende muito do tipo de produto, do tipo de necessidade. Eu, particularmente, não vejo ainda como uma grande ameaça nesse sentido
ou muito mais como um desafio. Então, o que nós, Zebra, se nós olharmos daqui algumas décadas à frente, qual é o tipo de tendência que há no mercado, é óbvio que a gente vai e iremos desenvolver soluções e tecnologias para com que a gente possa continuar contribuindo com o mercado. Um outro exemplo um pouquinho diferente, mas que faz todo sentido. Hoje nós temos no varejo, existe uma grande preocupação, por exemplo, com reposição de gôndola, para que nunca falte, né, pelos olhares do consumidor, que falte algum tipo de produto numa gôndola. O que a Zebra fez? A Zebra investiu na fabricação de robôs. Então nós temos hoje robôs que fazem essa função de andar pelo corredor de um supermercado e, através de câmeras e sensores, identificar se ali está faltando algum item. Ou seja, é o desenvolvimento de uma tecnologia, no caso usando um robô, porque nós percebemos que o mercado, tendo esse tipo de necessidade recorrente, né, então buscamos sim tentar oferecer para o mercado uma solução diferente. Então eu diria que na parte de etiquetas ou rótulos, se isso, óbvio, começar a mudar muito, e se for uma missão da Zebra, porque a gente tem também disse, outras empresas que são mais especializadas do que nós nesse segmento, se nós acharmos que pode ser uma oportunidade, por que não? Né? Por que não? Legal, Vanderlei, a gente tem várias outras perguntas, foi um bate-papo muito bacana. Espero que a gente possa repetir, para que você possa responder as outras levas. E eu vou deixar aqui um espaço para você agora dizer o que não foi dito, que você acha que é interessante para o nosso público, de etiqueteiros e o pessoal de rótulos. Não, bacana. Eu acho que, mais uma vez, eu agradeço muito essa oportunidade. Acho que não só para mim está sendo também, acho que muito interessante aprender, junto com algumas das perguntas que vocês fizeram. Acho que é sempre importante a gente trocar ideias, informações, e é um caminho muito interessante para todos nós, né? Acho que só como um complemento, porque eu acho que as perguntas foram bem interessantes e bastante amplas, eu diria que, assim, né, eu só queria reiterar, né, a Zebra é uma empresa global, com mais de 50 anos aí de existência. Nós somos muito, e eu tenho essa missão aqui no Brasil de comandar essa empresa brilhante, sou muito feliz, sou muito grato por isso. E nós temos um grande foco na automatização de processos, né, de missão crítica. Esse é o nosso dia a dia. Então, as nossas soluções, elas visam, né, a redução de custo operacional, aumento de produtividade. A gente também, as nossas soluções são desenvolvidas com foco na identificação de um ativo e da rastreabilidade completa desse ativo, ou até mesmo a pessoa, porque a gente tem também impressoras para badges, né, para crachás, né? Recentemente nós tivemos aí vários lançamentos nesse ano, inclusive nesse ano passado, ano mesmo com uma pandemia terrível, a gente lançou vários produtos de baixo custo, coletores de dados de baixo custo, substituímos linhas de impressoras, né, ZD220, substituindo uma antiga GC420 que nós tínhamos, mas também impressora de baixo custo. Substituímos a linha, estamos sempre modernizando essas impressoras, pensando em consumo de energia elétrica, não entra de novo a questão de sustentabilidade. Impressoras industriais, a gente lançou a ZT400, né? Novos coletores de dados. Então, assim, a gente sempre vem de uma forma muito atuante. O bacana também da Zebra é que, para que a gente possa, eu acho que até a primeira pergunta que vocês fizeram, que a gente possa contribuir mais com os integradores, com os fabricantes, representantes de etiquetas, que é a parte de software. A Zebra investiu muito na parte de software como solução complementar, então oferecendo soluções de analytics, oferecendo, como eu comentei também brevemente, a solução de gestão de impressão, que é fundamental, você fazer a gestão de fila de impressão, você fazer a gestão de como é que a impressora está se comportando, até de forma remota. Então, isso é um valor agregado que os integradores e revendas podem dar aos clientes finais. Nós, além da parte de analytics, que é você identificar através das informações daquilo que está sendo impresso,
a gente pode gerar e dar mais informação, mais conhecimento também para o cliente. Compramos uma empresa recente chamada Reflexes, que é muito especializada, é software, especializada na atividade de pessoas, fazer a gestão de atividade de pessoas. Ou seja, a gente vem evoluindo muito, não só pensando pelo aspecto de hardware, impressora, coletor, leitor de código de barras, mas muito em soluções complementares. Falei do robô, falamos aqui de RFID, né? Mas é pensar como um todo, como que esse movimento dos nossos clientes, que hoje podem só simplesmente estarem ali imprimindo uma etiqueta, mas o que mais que eles vão precisar nos negócios deles? O que mais que a gente pode estar agregando? O que mais que nós podemos estar contribuindo? E é isso que a gente sempre continua aqui pensando, desenvolvendo e contando sempre, acho que com os nossos parceiros de mercado. Reitero, né, eu acho que a criação dessa área de, a gente chama de SMB, mas de pequenas e médias empresas dentro da Zebra Brasil, para nós também com muito orgulho, para a gente poder cada vez mais atender esse Brasilzão, para a gente poder estar de norte a sul, nos grandes interiores, a gente entende que é fundamental a gente dar um apoio no Brasil de uma forma em geral, e a gente está aqui, aberto, sempre para poder conversar, trocar ideias, poder compartilhar, poder ouvir sugestões da melhor forma possível, né? Eu fico muito grato por essa oportunidade, estou à disposição para com que outro bate-papo a gente possa contribuir ainda mais, né? Obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos, Vanderlei. Forte abraço para você. Até a próxima.